Graça e paz, tudo bem? Como é que você está? Bom ter você novamente na nossa classe. Como é que foi a tua semana? Creio que foi boa. Deus tem te abençoado. Se você já está aí, já é uma grande bênção. Ainda mais se você está aí conectado, nos assistindo, é uma bênção em dobro. A gente fica feliz, Deus fica feliz. E nós estamos aqui para compartilhar com você uma lição fantástica sobre como Deus vai usar eu e você para a pregação do Evangelho. Às vezes a gente pensa assim, pregar é coisa para o pastor. Não, isso é coisa para o ancião. Isso é coisa... Não. Deus, Ele quer que eu e você sejamos testemunhas dEle em todo o lugar. É em casa, é na rua, é jogando bola. A gente tem que tomar cuidado, nós homens, vai jogar bola, né? Às vezes fica jogando bola, lavando a louça, não pode ficar resmungando quando a mulher manda lavar a louça. Lá em casa eu lavo quietinho, senão eu apanho. Então, ou seja, em todos os lugares o Papai do Céu quer que eu e você sejamos testemunha, porque eu e você não podemos esquecer, a missão de Deus é a nossa missão. E hoje eu quero apresentar para vocês aqui dois companheiros que eu tenho muito prazer de estar com eles novamente. Como é que você está, Elton? Estou ótimo, estou muito feliz. Que bom. De estar aqui, rever os irmãos e os amigos que nos assistem, né? Amém. E como é que está a Cris e João Paulo? João Marcos está João ótimo. Marcos, eu estou com o João Paulo na cabeça, doido? João Marcos. Está ótimo. Estão ótimos. É erro porque ele sabe que eu sou caduco, mas sou apaixonado pelo menino. Certo? Isso é coisa da idade, né, Elton? Eu também estou assim. Tu também? Estou. Eu pensei que gente nova não tinha isso, não. Só eu que sou velho. Eu tenho medo de ficar nessa idade. Não, você pode até ficar velho, mas não fica com o cabelo branco. Daí o cérebro vai sumindo com o cabelo branco. A massa cinzenta vai subindo para o cabelo, né? É verdade. E a gente vai perdendo ela do cérebro. Tudo bem, pastor? Ótimo. E você? Tudo jóia. A família está bem? Bem, graças a Deus. E o ministério, como é que está? Está gostando da gente, pastor? O ministério é o resultado da maravilhosa graça. Amém. Ele é maravilhoso. E vocês são uma bênção do Senhor. Menos o Jeff fica incomodando, né? O resto é gente boa. Mas tem que ter um espinho, não tem? Sempre tem, né? Sem um espinho na carne, não vai saber. Como que vamos aperfeiçoar a caminhada? Tu tá escutando, Elton, falando que eu sou o espinho dele, Elton? Eu vou contar para Mike. Tudo bem você? Olha, você que está em casa, você sabe que essa lição aqui nossa é bem descontraída, mas é uma lição séria, né? Que a gente trata um assunto fantástico. E hoje, então, nós vamos tratar um assunto mais fantástico ainda. E tem a ver comigo e contigo. Elton, você faz um favor para a gente? Sim. Nós temos aquele momento fantástico, que é um momento que eu amo muito, que é o momento da intercessão. Então, assim, olha, você que está aí, que tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, tem o milagre que você quer que Deus faça na sua vida, ou na vida de um amigo, de um parente, sabe aquela que está aqui no coração? O Elton vai agora dirigir uma oração para o Papai do Céu. Enquanto o Elton estiver orando, o pastor Fiuza, eu e o Kevin vamos estar junto com o Elton aqui intercedendo por você, tá bom? Ele está orando? Coloque na mente com Deus, vai intercedendo, vai conversando com Deus junto com o Elton e Deus vai realizar o que for melhor para a tua vida. Elton, ora para a gente. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Amém, Senhor. Agradecemos por estarmos aqui mais uma vez reunidos, na certeza da Tua presença aqui conosco. Amém. Que Teu Santo Espírito mais uma vez nos ilumine, abra nossos corações para o entendimento da Tua palavra e que possamos realmente sermos instrumentos Teus para levarmos a Tua verdade a todos ao nosso redor. Amém. Os nossos amigos, os nossos queridos que nos assistem, que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um. E o principal, que a Tua palavra esteja no coração deles, Pai. Amém. Que eles entendam e vejam que o mais importante é obedecer a Ti e estarmos preparados para a Tua volta. Amém. Pedimos, agradecemos em nome, por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, nós estamos agora na lição 6. Olha como já andamos, hein? Já estamos na lição 6. Daqui a pouquinho, a hora que a gente menos imagina, acaba o trimestre. Então, nós temos que aproveitar o máximo da lição. Então, olha a lição 6, você que tem lição, você que não tem lição, abra aí a sua Bíblia em Lucas 24, verso 44. Lucas 24, verso 44 é o verso para memorizar, tá? Eu sempre falo, vai ficando velho, vai ficando difícil de memorizar. Você que é novo, memoriza, que isso faz bem para a memória. Então, diz assim, Lucas 24, verso 44. São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês.
era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O tema é motivação e preparo para missão. Pastor, o senhor já viu alguém fazer alguma coisa assim, obrigado, sem motivação? Já. Muitas pessoas, elas fazem as coisas porque tem que fazer, mas não tem nenhuma motivação. Agora, tem a motivação certa e tem a motivação errada também, né? E agora? Veja só, será que é possível a gente pregar o evangelho com a motivação errada? Eu acredito que sim. É sim. Será? O que você acha, Elton? Porque vocês são os professores, que eu fiz uma pergunta difícil para mim, eu sou aluno, não sei responder. É possível, né? Veja só, eu acredito que dentro da própria igreja nós temos hoje muitas pessoas equivocadas e o pior é que algumas vezes nós somos umas dessas pessoas equivocadas também. Que é muito fácil a gente olhar para os outros e falar assim, os outros estão errados. É isso. Mas muitas vezes nós também estamos errados. Então, por isso a lição vem nos alertando, cuidado com as motivações erradas. Nós podemos fazer coisas boas e coisas ruins com a motivação certa ou com a motivação errada, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando nós fazemos para chamar a atenção para nós, quando nós fazemos para nos promover, quando nós fazemos para colocar no centro, aí então nós estamos com a motivação errada. Mas quando nós fazemos por amor a Jesus e por amor às pessoas, aí nós estamos com a motivação certa, não é isso? Isso. Ô Elton, Oi. você que trabalha assim no meio de muita gente, com muita gente, o que é ver uma pessoa fazendo um trabalho desmotivado, ou mesmo como o pastor falou assim, com uma motivação totalmente contrária com a finalidade a qual ela deveria estar fazendo? É terrível, né? Eu vivo num meio assim e trabalho com muitas pessoas. E existem pessoas que têm a motivação porque amam o que faz. É bonito, não é? É muito bonito e o resultado é fantástico, né? E tenho também, eu vejo pessoas também que a motivação pode ser o interesse por financeiro, de receber o dinheiro, ou de estar ali, né? E o resultado não é o mesmo. Então, quando a pessoa faz o que gosta, e quer ajudar o próximo, o resultado É bonito, né? não tem igual. Todos saem beneficiados com isso. Também, inclusive, mais ainda que você falar todo, você também está incluindo aquele que faz, né? Que é gratificante, né? Muito. E interessante que Paulo, na Bíblia, ele já chama atenção, pastor, para o fato que o senhor vem falando, que alguns vão falar de Jesus por inveja, outros vão falar por motivos torpes. O evangelho vai ser pregado, mas, infelizmente, as pessoas que pregam têm que cuidar muito com a motivação às quais leva a pregar, né? Conselho sobre mordomia, página 230 e 231, diz assim, Jesus não quer que os que estão empenhados em seu serviço sejam ansiosos por recompensa, nem achem que devem receber compensação por tudo que fazem. Olha que interessante. Eu gosto de pensar que o salmista, lá no Salmo 116, ele faz uma descrição que nos leva a compreender que nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós também não podemos confiar nas pessoas que estão ao nosso redor, mas no Deus Todo-Poderoso nós podemos confiar. E Ele vê diferente do homem. O Senhor olha para nós não pelas aparências, nada disso, mas pelo que está dentro do coração, né? Amém. Eu vi o Elton abrindo. Elton, o que você quer comunicar para nós aí? Pode falar. A gente vê assim, muitas pessoas pregando o evangelho, ou estão fazendo as coisas para exaltação própria, né? Aí em Jeremias 9, 23, que é algo que a gente tem que refletir muito o porquê nós fazemos, né? E aqui ele faz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia e justiça sobre a terra. Então, é fazer o quê? Quem tem que ser exaltado e glorificado sempre?
É É o Deus, né? nosso Deus. Então, tem pessoas que têm a motivação assim de querer aparecer ou receber alguma coisa em troca, né? Mas quem é digno de toda a honra e toda a glória é o Criador de todas as coisas, nosso Deus maravilhoso. Olha, eu vou pegar vocês dois, o comentário de vocês dois, no Profetas e Reis, também um outro livro de Ellen White, pastor, eu achei muito bacana, diz assim, não é pelo salário que recebemos que devemos trabalhar. O motivo que nos dispõe ao trabalho para Deus não deve ser em si nada que aparente atitudes egoístas. Abnegada devoção e espírito de sacrifício têm sido e serão sempre o primeiro requisito. Interessante, Chique, né? interessante que essa expressão aí de Ellen White, ela faz com base no chamado que Jesus fez aos seus discípulos. E quando Jesus ele chama os seus discípulos, ele não promete nada, Né? em troca. Ele promete para eles que eles vão ser pescadores de homens, mas para isso eles precisam abandonar tudo. E aí ele não faz promessa de riqueza, nem nada disso, mas ele faz uma promessa que ele vai cuidar deles. Exato. Ok? E é o que ele está disposto a fazer com cada um de nós, né? Abnegação e sacrifício são duas palavras importantes nesse processo. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E esse é um princípio fundamental se nós queremos seguir a Jesus. Amém. E o interessante na parte de domingo, que já começa assim, compartilhar as boas novas. Aqui tem uma experiência que eu acho nos evangelhos muito bacana, que é a experiência das mulheres depois da crucifixão, né? Ou palavrinha que está difícil aí hoje. Certo? Depois de Jesus ser crucificado. Deu certo. Deu, né? Deu certo. Então, veja só. Pastor, elas vão na sexta-feira, certo? Vê onde Jesus é sepultado. Olha, Elton também. Depois que sai, porque não pode embalsamar, elas vêm no domingo embalsamar Jesus. O que acontece ali? Eu acho interessante que a partir dali fica interessante o testemunho. O que acontece ali, Elton? Que elas vão para fazer uma coisa, o que aconteceu quando chega lá? Foi interessante, elas tinham convicção, né? De iam fazer alguma coisa para Jesus, né? Mas chegaram lá e não encontraram Jesus, né? E isso aí trouxe um abalo muito grande, né? Porque acharam, ó, que fizeram, né? Mas a gente vê assim, quando as coisas estão muito tristes, né? A gente às vezes não consegue enxergar o que está de bom por trás das coisas, ruins que acontecem às vezes, né? Porque Jesus tinha falado, né, que ele ia ressuscitar. E tinha marcado encontro até, né? Encontro, tudo, mas a tristeza deles era muito grande. E aquelas mulheres também, né? Foram lá, as primeiras, a gente vê a dedicação das mulheres, né? Que relatado na palavra de Deus, de irem lá e fazer algo por Jesus, né? E a decepção foi grande, mas era algo maravilhoso que estava acontecendo, né? Ali. A grande dificuldade dos discípulos, eu creio que é a nossa dificuldade ainda hoje. Eles não haviam compreendido ainda a grandeza do reino de Jesus, né? O reino dele era eterno, era um reino terreno. E eles querendo se julgar do jugo romano, então eles queriam algo assim passageiro. Tiveram muita dificuldade para compreender. E é por isso que eles não compreenderam plenamente o poder da ressurreição, né? Por isso que elas foram lá e chegaram lá. Só que interessante que eu vejo aqui é que as mulheres, quando elas receberam a notícia, elas acreditaram. Sim. E elas saíram para dar notícia, né? Veja só que quando ela chega lá e encontra com Pedro, né? Não, que foi isso? Eu tenho que ir lá para ver. Ele não acreditou, não, né? Mas não era para ter acreditado, não era? Porque Jesus já tinha falado, a mulher falou que ressuscitou, então ressuscitou mesmo, né? Mas ele foi lá ainda para conferir. Agora, o que eu acho interessante nisso tudo, que para você dar um testemunho, você tem que viver aquilo que você vai dar. Amém? É isso, Elton? É verdade, é o que aconteceu, né? Elas viram, né? E ouviram também, porque foram falar, não, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, né? Os anjos estavam lá e falavam. E, no entanto, assim, a experiência delas foi diferente dos discípulos. Os discípulos só o quê? Ouviram, né? E aí eles acharam que elas estavam o quê? Delirando, aquela coisa toda. Então, a experiência com Deus, com Jesus, é muito importante, né? Não é só ouvir falar, mas também participar disso tudo.
Então, a gente vê isso que aconteceu, né? E a motivação tem que ser isso, né? Elas compartilharam, igual o pastor falou, a primeira coisa que é a alegria, né? Elas poderiam ter fugido, não, mas a alegria de saber que Jesus estava o quê? Vivo, né? Vivo. Olha que coisa chique. E foram compartilhar. A gente tem que ter essa alegria no coração. Pastor, o que é melhor a gente testemunhar? O que a gente ouviu ou o que a gente viu? O senhor que é mais craque nessas coisas aí? Mais craque. O senhor que é Olha, o homem da... não resta dúvida de que aquilo que a gente viu é muito mais fácil da gente testemunhar do que a gente ouviu, né? E é por isso que Jesus, em um momento, ele diz assim, bem-aventurado é aquele que não viu e creu, porque a fé é muito maior do que aquele que não viu e creu, né? Mas me chama muita atenção aqui também a primeira obra que Jesus faz depois da ressurreição. E a primeira obra dele depois da ressurreição foi convencer os discípulos do seu imutável amor. Quer dizer, ele os amava tanto que ele estava preocupado com os discípulos, e por isso foi que ele passou mais 40 dias depois da sua ressurreição para dar evidências claras de que o Messias havia ressuscitado, e foi ali mesmo que eles puderam compreender plenamente a grandeza do reino de Deus, que até então eles não tinham entendido. Né? E por isso que negaram, e por isso que traíram a Jesus e fizeram tudo o que fizeram ali no momento da crucifixão. Ele fica sozinho, literalmente mesmo, né? Mas depois, esse momento aqui foi muito importante. E o que eu acho interessante, você que está aí, olha, o que Deus tem feito na tua vida que você pode usar como, vamos dizer assim, um trampolim, é isso que eu posso dizer, ou uma escada, para você chegar até a pessoa que você acha que tem que conhecer Jesus, que você possa, pela tua vida, mostrar, olha, Jesus fez isso por mim, vai fazer isso por você. Deus tem feito alguma coisa assim? Acredito que sim. Então, como Deus atuou na vida delas, na pessoa dos anjos que falaram, Maria Madalena na pessoa de Jesus que falou pessoalmente, então elas se prepararam para falar do Evangelho, né? Tem um texto aqui que eu acho muito interessante, em Profetas Reis, página 227, que diz assim, nas horas mais escuras, eu estou falando daquilo que você acabou de falar, sobre as mais difíceis circunstâncias, o crente cristão pode se apoiar na fonte de toda a luz e poder que é Deus. Amém. E continua, dia a dia, pela fé em Deus, sua esperança e ânimo podem ser renovados. Lindo, né, pastor? Não importa, lindo, né, a circunstância. A fé, como vocês mesmos falaram, ela vai ser o quê? O alicerce para permanecermos firmes, né? Agora, a fé ela está fundamentada na palavra de Deus. E interessante também que quando Jesus ele ressuscita, ele faz questão de citar a palavra de Deus. As profecias, estava escrito. Quer dizer, ele foi reafirmando aquilo que eles já tinham conhecimento antes, mas que por fragilidade humana eles ainda não haviam compreendido plenamente. Então, se nós dedicarmos tempo ao estudo da palavra de Deus, da Bíblia, nós vamos ter aqui todos os elementos que nós precisamos para não fracassarmos. O pastor falou muito que Jesus foi atrás de estar escrito, de estar escrito, estar escrito. Qual é o papel do estar escrito hoje em dia para nós também, Elton? É fundamental. Assim, como foi para eles lá, né? Porque Jesus, ele não só ali comeu peixe, né, mostrou as cicatrizes dele, ele falou o que é o principal. Ele tinha que fundamentar os seus discípulos na palavra dele, que tinha se cumprido. Se a gente for ver Lucas 24 falando, né, ele fala lá da lei de Moisés, dos profetas, dos salmos. Então, ele foi pegando a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Mas antes, um pouquinho, lá no caminho de Emaús, sim, com os dois, ele falou a mesma coisa. Os profetas, a lei de Moisés, os profetas, ou seja, fundamentando a vida deles aonde? Na palavra. E hoje nós precisamos estar fundamentados aonde? Na palavra de Deus. Sabe o que me chama muita atenção você falando? Às vezes, pastor, a pessoa acha que só a sensação da alegria. Não, fui na igreja, cantei hoje, me senti... Você falou a palavra certa. Me senti bem, vou para casa... Quantas igrejas, quantos lugares de adoração que as pessoas vão para se sentirem bem. E eu acho que Jesus não ficou muito contente com a alegria deles, não, que a alegria deles fez eles ficarem mais descrentes, tanto que Jesus teve que batalhar em cima do está escrito. Foi isso, pastor? Assim diz o Senhor, né? O renunciar ao nosso egoísmo. A igreja ela não existe para a gente se sentir simplesmente bem. É claro que em alguns momentos você pode ter momentos de alegria, de satisfação, de prazer em servir a Deus, em adorá-lo, tudo isso está certo.
Agora, o que nós precisamos entender é que a igreja também é um lugar de renúncia, porque é o lugar da gente vencer o nosso próprio egoísmo, né? Então, é um lugar onde a gente leva algumas cacetadas alguma vez, né? Que, está muito egoísta nisso, tem que... Então, não é um lugar simplesmente para a gente se sentir bem, mas é um lugar para a gente ouvir Deus corrigindo e mudando as nossas rotas. Tem uma parte, né, da lição que fala que o lugar da igreja, o lugar do evangelho é mudar a nossa cosmovisão. Exato, é isso aí que está falando aqui. Qual que era a motivação deles, dos discípulos, a cosmovisão deles? É de que o Messias viria para fazer o quê? Libertar eles do jugo romano, de fazer a nação de Israel uma grande nação, né? Aquela coisa aqui dos homens aqui nessa terra. E qual que era? E Jesus queria mudar o quê? Fundamentando na palavra. Que tudo que foi escrito lá no passado que era totalmente diferente do que eles esperavam, né? Totalmente diferente. O Messias sofredor que Isaías falhava, eles não queriam. Exato. E a gente vê assim, o que a gente lê lá em Isaías 53, né? Isaías 53 fala o que Jesus sofreu aqui, né? Humilde, uma ovelha, né? Que ia para ser morto. Aquela coisa toda tomou sobre ele as nossas iniquidades, sofreu por nós. Eles não queriam isso, eles queriam o quê? Um rei poderoso. E Jesus, mas aí Jesus fala o quê? Fundamenta onde? Na palavra de Deus. Tudo que foi escrito lá no passado está se cumprindo e se cumpriu. A lição diz que era necessário que a cosmovisão deles fosse mudada. O que é uma cosmovisão? Aquilo que vem antes da visão, poderíamos dizer um pano de fundo, poderíamos dizer as nossas tradições que nós já carregamos. Alguém já disse que nós temos mais de nossos pais do que nós imaginamos. Olha, eu posso fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, mas nós vamos carregar mais daquilo que nós trazemos da nossa própria casa do que de qualquer outra coisa. É ou não é uma realidade? É a realidade. Então, assim, por isso que Jesus diz assim, vocês precisam mudar essa cosmovisão de vocês, para vocês verem algo muito maior. Dentro da cosmovisão dos discípulos, eles queriam o quê? A liberdade do jugo romano. Mas o Senhor queria mostrar algo muito mais elevado. Mas por causa das tradições, por causa dos costumes, que eles não se desvencilhavam daquilo, eles acabavam perdendo oportunidades muito maiores, né? E a disputa entre eles também, né? Quem que vai ser o primeiro no reino, no seu reino? Direita, esquerda. A mamãe foi pedir lá para os dois, olha, coloca eles em primeiro, né? Olha a motivação toda, né? A cosmovisão toda errada, e Jesus coloca isso dentro da palavra, né? Então eu quero perguntar para você aí, você está fundamentado nas profecias que apontam para a primeira e a segunda vindas de Cristo? A tua visão, ela vem pela Bíblia ou pelo seu conceito? E olha que interessante, no Filhos e Filhas de Deus, meditação matinal de 2005. Olha o que diz aqui no dia 4 de março. Crer em Cristo é essencial à vida espiritual. Os que se banqueteiam com a palavra nunca têm fome, nunca sentem sede e não desejam nunca qualquer bem mais elevado ou superior que a palavra. A Bíblia é nosso guia nos caminhos seguros que conduzem à vida eterna. É o que nós estamos falando. Não adianta uma crença, não adianta uma alegria que não esteja baseada na palavra de Deus como o fundamento. Agora, já na lição de terça-feira, o interessante aqui é espera a missão. Foram lá, falaram da notícia. Eu passei um negócio aqui, né, pastor? Fundamento profético nós já falamos, tá? Desculpa que eu estou perdido aqui. Na parte de terça-feira, a lição ela vem falando o seguinte. Deixa eu voltar aqui. A espera a missão. Eu acho interessante porque eu sempre falo, para mim, o relato mais curioso que tem, não existe nada que eu acho mais curioso na Bíblia do que aqueles dois da guerra de Davi. Um foi correndo mais que o outro, chegou e não tinha o que falar, e o outro, que tinha que falar, chegou depois. Ou seja, esperar. Quando Jesus disse para eles, olha, por favor, fiquem aí, esperem, até que eu envie sobre vocês o Espírito Santo. Qual a necessidade do Espírito Santo para fazer a função de pregar algo que eles já tinham visto? Me fala aí, porque eu tenho
É porque assim, ó, às vezes nós estamos correndo, como igreja, como pessoas, como cristãos, mas parece que os resultados não estão vindo. Sabe por quê? Porque a gente está correndo sozinho. Enquanto nós continuarmos correndo sozinhos, sem o Espírito Santo mesmo, que é quem realiza a obra por intermédio de nós, porque ele poderia realizar a obra sozinho, o Espírito Santo não precisa de nós, mas essa foi uma escolha de Deus, inclusive, para nos salvar. Então, ele escolheu por intermédio de nós, o Espírito Santo por intermédio de nós, porque o verdadeiro canal é o Espírito Santo, não somos nós, mas o Espírito Santo, por intermédio de nós somos os agentes do Espírito Santo, então ele faz a obra. E é por isso que ele diz, espera, porque não adianta ficar correndo sozinho. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, no Atos 2, que nós vemos ali, Pedro foi quem lidera o processo todo, e as pessoas, naquele momento, viam Pedro cheio do Espírito Santo, e por isso que eles acreditavam em Pedro. Foi um momento crítico, porque Judas acabou de trair Jesus. Então, assim, um momento de muito conflito, um momento difícil. E ali o Espírito Santo se manifesta. Olha, o Espírito Santo vai se manifestar na igreja, novamente. E vai ser nos momentos mais difíceis da história da humanidade. Se a gente já viu coisa difícil, nós vamos ver coisa muito pior ainda. Mais difícil ainda. E o Espírito Santo vai se manifestar. Por isso que aqui a lição faz um apelo. Ore, clame, busquem, porque se a gente não tiver o Espírito Santo, nós não vamos ser o suficiente. Mas interessante que eu acho que quando Jesus fala para vocês, fiquem, vocês esperem, né? Elton, todo mundo ficou... Aí é bom, né? Ficar esperando, né? Deve ter ficado todo mundo em casa, tomando suco, né? Esperando Jesus. Quando Jesus vier, é mais ou menos isso que aconteceu ou não? O que a lição fala? Então, mas antes disso, queria fazer um comentário. Vai lá. Em 1 Coríntios 15, de 5 a 6, Paulo fala que mais ou menos 500 pessoas ouviram Jesus falar, esperem em Jerusalém. E quando a gente vai ler aqui em Atos, estavam quantos lá? 120. Não é isso, pastor? O pastor está aqui para me ajudar aqui, se eu estou enganado ou não. Então, ou seja, quando Jesus falou os 500 ouviram, somente 120 obedeceram. Então não ficaram em casa dormindo mesmo? Alguns ficaram. A grande maioria. Então, o que a gente aprende com isso? Quando a gente vê alguma coisa na palavra de Deus, a gente tem que fazer o quê? E a gente aprende, tem que obedecer. Não adianta nada ouvir e não praticar, né? Então, ali, esses 120 que obedeceram e foram para lá, eles ficaram em qual situação? Ficaram aqui, fala, né? Continuar unidos em oração, em súplica, né? Eles ficaram unidos no preparo de receber o que eles mais aguardavam. Quando você fala unidos, sabe, isso me faz lembrar dos desigrejados. Imagina se eles ficassem em casa sozinhos orando, como alguns fizeram. 40 dias é muito tempo para ficar em casa sozinho. 10 dias eu já vou lá, eu estou orando aqui, não aconteceu nada. Como é importante essa união que Deus fala, né? Que Paulo chama a atenção. Vão à igreja. Exato. Sabe? Quando você vai vir à igreja, pastor, falou, tem uma coisa bacana aqui, pastor, a igreja não é o lugar de se sentir, vamos se sentir bem, sim, mas às vezes vamos se sentir repreendidos. Entende? Então, o fato de vir na igreja, de cantar, mesmo que esteja emburrado, eu vou falar para vocês aqui, de coração, aqui, confessar para vocês, o trabalho nosso é muito estressante, então às vezes tem sábado que eu levanto assim, que é vontade, sabe onde ficar? Que nem os outros que não fazem parte do 120, em casa, dormindo. Mas interessante, eu venho assim com a cara de... Essa cara de burro velho eu tenho sempre, né? Mas a gente vem com essa cara de burro velho, não dá meia hora perto dos irmãos, a gente está com uma cara boa, daqui a pouco está cantando. Como influencia o estar unido, buscando a união com o outro, pastor? É verdade, isso é uma estratégia de Deus, porque Deus foi quem instituiu a igreja. E se Ele instituiu a igreja é porque nós precisamos dela, não é? Não é esse negócio da pessoa dizer, não, é importante eu estar com Deus em casa e tal. E é verdade, é importante você estar com Deus em todo lugar. Só que Deus instituiu a igreja, e se Ele instituiu a igreja, é porque as pessoas precisam da igreja. E eu preciso da igreja. Nós todos, né? Nós precisamos da igreja. E a pessoa, se ela acha que ela não precisa da igreja, porque ela deve estar num patamar assim, bom, nem me atrevo a dizer nada, porque eu não cheguei lá ainda, né? Mas eu não acredito, porque o Senhor orienta que todos os seus filhos, eles devem estar na casa de Deus, se fortalecendo na comunhão, na oração, no partir do pão, e essa é a recomendação que nós temos. Amém. E uma coisa interessante, Elton, esses 120, eles vinham para ficar no cenáculo, um com o outro, para orarem, e não para ficar fofocando, né? Exato. Olhando a vida do irmão. Não. Sendo moldados, né? Sendo aprimorados para receber a maior dádiva do universo, que é o quê? O poder do Espírito Santo, né? O Deus do Espírito Santo.
E eles ficavam nessa situação. E também essa convivência, eles viam o quê? Que precisavam ajustar a vida com o irmão, que eles tinham briga, alguma coisa ali entre eles. Eles foram tudo assim sendo moldados, sendo preparados Para a missão mesmo, né? Para o céu, né? Fantástico, que nós sabemos, igual o pastor falou, que nesse tempo do fim vai ser um poder maior ainda da chuva serôdia, aqui a chuva temporã, que fala a Bíblia, né? Lá no Pentecostes, mas vai vir agora, nesse tempo do fim, uma chuva mais poderosa do que poder. É para a última mensagem mesmo, né? Para a última mensagem, que o fim está chegando. Quem tem dúvida quanto a isso? O que a gente está vendo acontecer? Então, isso a gente tem que estar preparado. O tema de estar na igreja para ser corrigido, para ser repreendido, é tão forte que Pedro, naquele momento, ele corrigiu os que crucificaram a Jesus. Exato. Não é? E foi forte, eles se arrependeram. Chegaram um momento que eles assim, eles estavam tão convictos: o que faremos então, irmãos? Né? Já que nós fizemos tudo isso mesmo, o que nós vamos fazer então? E tiveram ali a oportunidade de arrependimento. Amém, né? Então, olha assim, olha, eu acredito que não acontece com você, não. Mas acontece com alguém que você conhece, sabe? O fato, cuide se você começar a ficar muito crítico na igreja, sabe? Aquilo que o irmão falou foi por causa de mim. O pastor pregou por causa de mim. Isso já mostra um passo de que eu e você estamos precisando cada dia de mais oração, mais poder, porque o Satanás ele trabalha para que eu e você viemos defeito, não passamos a ver somente coisas negativas e não passamos a ver as benesses de estar com um irmão tão defeituoso de caráter como eu e você somos, né? Para juntos orarmos pela perfeição de Deus. E olha o que Ellen White fala aqui, no livro Ciência do Bom Viver, página 328 e 329. Olha que ele diz assim: nós também temos que ter um tempo para a meditação e a oração, para receber conforto espiritual. Não apreciamos como deveríamos o poder e a eficácia da oração. A oração e a fé farão o que nenhum poder da terra conseguirá realizar. Olha que poder. Agora, olha só para nós aqui, ficamos vendo os defeitos dos outros. As tentações a que todos os dias estamos expostos fazem da oração uma necessidade. Por isso que a gente vê a diferença, Elton. Você pegou um ponto que eu nunca tinha assim parado para pensar. Daquele montão, 120 persistiram na oração e 120 receberam o poder do Espírito Santo. Precisamos realmente fazer parte daqueles que buscam o poder do Espírito Santo, né? Precisamos. Quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, Jefferson, nós temos a real motivação para pregar o Evangelho. E nós somos chamados para pregar o Evangelho, não é para ficar falando mal dos irmãos, como você muito bem mencionou, né? Agora, se o pastor chamou uma atenção, pastor, que é a quem crucificaram, né? Aqueles que Pedro chamou a atenção, vem cá, vamos conversar, certo? Agora, havia necessidade da cruz, não havia? Havia necessidade da cruz. A cruz ela era algo profético. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Agora, não necessariamente aquelas pessoas deveriam se envolver, né? A profecia não deveria cair sobre aquelas pessoas. E elas poderiam se poupar disso se elas tivessem entendido a grandeza do reino de Deus. O que a cruz faz, eu acho interessante nesse momento agora, não era para ser envolvido no ato de crucificar, né? De crucificar. Agora, a cruz faz o quê? Isso que eu acho interessante, Elton, que a lição nossa fala. Prepara eles para o grande momento da pregação do Evangelho. Olha só. Pois é uma coisa assim fantástica isso, né? Uma coisa assim que a gente fica pensando, né? Como é que só um Deus maravilhoso poderia fazer? Um ser humano poderia inventar uma coisa dessa, né? Porque não tem, pela lógica humana, não existe isso. Mas é o poder de Deus estar o quê? Numa cruz, né? Que era a morte mais vergonhosa que tinha, né? Mas ali estava a salvação do ser humano, que estava, como Jesus disse, lá nos profetas, lá nos Salmos, que tinha que se cumprir. E por que aquele povo, aquele líder, os líderes deles não enxergaram isso? Porque estavam distantes do quê? Da palavra de Deus e do próprio Deus. Sem comunhão com Deus, as coisas não vão. Mas muitos daqueles ali, homens importantes, aceitaram, porque viram que ali estava se cumprindo o quê?
a vontade de Deus, né? A cruz é a salvação, né? E a cruz é que nos resgata realmente. Pastor, sem o homem da cruz, nós vamos receber o poder do Espírito Santo? Sem o homem da cruz não há salvação para nós. Nós estamos perdidos. Mas com o homem da cruz nós temos a solução para os nossos problemas. Eu acho muito bonito Paulo, eu gosto muito como Paulo chama atenção. Paulo fala da cruz, cruz é tudo, mas ele termina, se não tivesse a ressurreição, nada daquilo teria validade. Então, quando eu vejo assim, o Espírito Santo descendo, as pessoas pregando, e nós começamos com o domingo falando do quê? Da ressurreição. O Jesus que ressuscitou, que falou para as mulheres, todo mundo se uniu, se juntaram para receber Jesus, agora se juntam para receber o Espírito Santo. E a pergunta que eu faço agora, para a gente dar uma clareada para os nossos amigos que estão em casa: Espírito Santo e homem, ser humano e o Deus Espírito Santo, funciona? O que vocês acham? Nessa pregação que deu, hoje em dia, vamos ter os mesmos resultados? Não, maiores. Sério? Muito maiores. Quando Jesus foi, depois dele cumprir o seu papel, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, passou mais 40 dias para dar evidências de que ele realmente havia ressuscitado e provar para os discípulos que ele se preocupava com eles. Ele falou: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Então eu vou e eu preciso ir, porque quando eu for, o Espírito Santo virá. E ali, quando eles receberam o Espírito Santo, coisas extraordinárias aconteceram. Ali foi a chuva temporã, e a Igreja Apostólica cumpriu a sua missão em seus dias. Mas o que nós vamos receber agora é algo muito maior, que é a chuva serôdia. E ali era 3.000, 5.000, não dava para contar, mas eu fico imaginando o que vai acontecer agora. Nossa, Elton, nós temos que receber esse poder ligeiro? Tem. A cada dia buscar esse poder. Porque vai chegar uma hora que isso vai acontecer e vai acontecer com um poder sem igual. Agora, o que a gente precisa fazer a cada dia? O que eles estavam fazendo lá. Oração, entrega do coração, arrependimento, confissão. E de pedir realmente de coração esse poder para a nossa vida, né? Porque todos os dias nós temos desafios. Todos os dias nós temos lutas. E cada luta vencida pelo poder do Espírito Santo é um preparo para o que está por vir. Cada luta vencida pelo poder do Espírito Santo é um preparo para o porvir. Muito bom. Elton, você está inspirado, Elton. Porque é verdade. É o Espírito Santo. É não é o verdade Elton, isso. não. Se Não, for, é o Espírito Santo. Eu gosto, Elton, que a gente sempre tem que lembrar, porque quando vem as lutas, aí vem junto com as lutas as reclamações, as murmúrias. E eu lendo esses dias, o Espírito Profecia dizia o seguinte: Ellen White falando das questões que ela tinha com... Ela falou: nunca parei, perdi tempo em murmurar. Jamais exaltarei ou tentador. Quando eu paro para murmurar, eu estou levando para frente o nome de quem? De Satanás, né? Verdade. E a gente tem que tirar isso do nosso coração. E a gente está chegando num momento em que a gente precisa disso como nunca. Quem não está tendo lutas hoje em dia? Todos têm, e lutas estão cada vez mais fortes, mas as vitórias estão cada vez mais o quê? São maiores, né? Maiores. Então, quem está fazendo esse trabalho, né, pastor? É o poder do Espírito Amém. Santo. Pessoas assim sendo usadas na igreja para fazer um trabalho maravilhoso. Amém. Deixa eu contar uma experiência Vai aqui. lá, gostamos de história. Não, algo que ainda vai acontecer, Ah, mas é? já começou, tá? O processo já iniciou. E você que está em casa, você vai poder fazer parte desse processo. Você vai ouvir muito sobre esse processo. O distrito da Igreja Central de Varginha agora, ele foi dividido. E nós estamos apenas com a Igreja Central, a Igreja Eloy Mendes e a Igreja de Paraguaçu. São 3 igrejas agora no distrito. A Igreja de Eloy Mendes, nós temos ali um número muito pequeno de irmãos. Muitos foram embora, deixaram a cidade, e a grande verdade é que nós temos uma igreja bonita, mas com um número muito pequeno de irmãos. E nós estamos tremendamente preocupados. E para o início do ano de 2024, nós queremos uma grande arrancada missionária com a motivação Amém. certa. Nós queremos ser motivados pelo amor a Deus e o amor pelas pessoas. Amém.
Quando eu fico olhando para a cidade de Eloy Mendes, depois temos os desafios também em Paraguaçu, aqui em Varginha. Varginha também, muito Mas desafios. quando nós olhamos hoje para Eloy Mendes, porque a nossa igreja está mais ainda debilitada lá, eu fico pensando assim, cerca de quantos mil habitantes? 32 mil habitantes, Acho mais que é ou menos, por aí, isso? mais ou menos. É, por aí. 32 mil habitantes ali em Eloy Mendes. E eu fico olhando para aquela cidade, eu fico imaginando quão grande é o desafio, porque nós estamos ali com 15 irmãos ali. Imagina, para 32 mil membros, ou 32 mil pessoas na cidade. E nós já iniciamos um processo. E nós já iniciamos um processo de oração. Amém. Nós estamos de hora em hora, existe uma pessoa orando pela evangelização de Eloy Mendes. Pastor, nossos amigos também vão poder orar? Vão poder orar e a gente já conta com a oração de vocês. Orem por Eloy Mendes, porque nós temos ali um desafio gigantesco. A Igreja Central vai participar, distribuindo livros de casa em casa, colhendo interessados. Orem para que nós possamos receber mais missionários. É um desafio grande para o ano que vem. Amém. Vamos e você orar vai junto, poder né, Elton? participar. Com certeza. Vamos orar junto. Pastor, o senhor falando da igreja se posicionando, olha o que diz aqui no Testemunho para a Igreja, volume 6. O fim está próximo. Deus convida a igreja a pôr em ordem aquilo que resta organizar. Os cooperadores de Deus são capacitados pelo Senhor para levar outros ao reino. Devemos ser agentes vivos de Deus, condutos de luz para o mundo, pois há anjos celestiais comissionados por Cristo para nos suster, fortalecer e amparar no trabalho em favor da salvação das pessoas. Já deu certo, pastor. Amém. Eloy Mendes já deu certo. Varginha Amém. já deu certo. O Evangelho vai atingir todos os lugares, graças ao poder do Espírito Santo. E tem uma coisa aqui fantástica. A gente fala poder do Espírito Santo, ressurreição, o homem da cruz, o Deus que se fez homem e ressuscitou e hoje nos espera para nos buscar. Mas tem algo fantástico que eu acho na vida dessas pessoas, Elton, que eu achei muito bacana. E o verso lá de Atos 2:42 diz assim, já começa assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseveraram na doutrina. Eu fico vendo assim, como a religião do achismo, da conveniência, tem nos afastado do verdadeiro poder do Espírito Santo, pastor. Isso é um perigo, né? O assim diz o Senhor é que deve nortear a nossa fé, a nossa caminhada cristã, a nossa jornada que nos conduz à vida eterna. E realmente o processo, ele não para. Nós precisamos ter a motivação certa para pregar e depois a gente tem que continuar pregando e a gente tem que continuar com o processo que requer ensinamento, doutrina e comunhão até Jesus voltar. Amém. Elton, o que é perseverar na palavra, na comunhão, nos apóstolos? Esse é o caminho, né? Não tem outro. E acho interessante, eles estão dizendo, né, que o maior testemunho e a maior motivação, que é o amor, né, e a verdade de Deus, a palavra, a maior motivação é o amor a Jesus. E com o coração cheio do Espírito Santo, a pessoa vai ter uma vida transformada. Ela vai ser uma pessoa que humilde, mansa, uma pessoa que quer fazer o bem por amor às pessoas, e que isso aí é o maior testemunho de Cristo, porque Cristo fazia isso, né? Então, às vezes, a gente tem a verdade, quer falar a verdade às pessoas, mas falta muito o quê? Coração mais humilde, manso, tranquilo, né? De mostrar que Jesus... E fazer na prática o que Jesus fazia, né? Fazer o bem sem olhar a quem. A todos tem que receber esse amor de Jesus. Agora, para isso, precisa ter essa comunhão, né? Por que 3 mil, 5 mil, né, se convertiu? Porque eles viam que coisas maravilhosas estavam acontecendo ali. Coisas maravilhosas, poderosas demais. E ali eles foram, mesmo em meio a perseguição, meio em dificuldades tremendas, eles foram fazendo discípulos, pessoas foram aceitando, porque o que reinava ali no meio deles era o amor a Jesus. Amém. E eles tinham o amor de Cristo no coração. E essa igreja do tempo do fim vai ter isso. Amém. O aspecto da comunhão nos faz lembrar da importância de termos intimidades com Deus. Deus não tem filhos preferidos, Ele tem filhos íntimos. E todos nós podemos ser íntimos de Deus.
Agora, aqui existe um aspecto de passado, presente e futuro. O passado já se foi, ele não nos pertence mais. Passado é passado. O presente recebe o nome de presente porque é um dom de Deus, é o que nós temos. Porque o futuro, nós nem sabemos se vamos alcançá-lo. Então, por isso que intimidade com Deus tem que ser algo de todo dia. O de ontem não me abastece para hoje. Existem cristãos que querem viver das glórias do passado e esses não estarão prontos para os embates do presente. Para encararmos os embates do presente, eu tenho que ter uma experiência com Deus hoje. Cada dia é um novo dia. Sabe aquela ideia de matar um leão de cada vez? Isso. Na vida espiritual é assim, cada dia é um novo dia. Então, por isso, eu tenho que começar o dia com Deus, eu tenho que passar o dia com Ele, entende? Eu tenho que viver uma experiência diária com Ele, porque isso é que fortalece e que dá a condição do Espírito Santo habitar e vermos coisas extraordinárias acontecendo por intermédio de nós. Amém, amém. Que maravilha, hein? Que lição, hein? Elton e pastor, obrigado, tá? Vocês estavam assim inspirados demais. Sim, levar a gente a entender qual é a necessidade nossa de termos o poder do Espírito Santo, de termos a certeza de que o que aconteceu, que Atos, o livro de Atos é um retrato da igreja dos dias de hoje. Como o pastor disse, não é o retrato, não. Nosso retrato pode ser maior. Deles era 3x4, o nosso pode ser o poder do Espírito Santo na chuva serôdia. Como é bom eu e você estarmos intimamente ligados com Cristo, como é bom a gente ter intimidade com Jesus, como é bom, como Elton sempre gosta de bater na tecla, a gente amarmos a presença do Espírito Santo, amarmos a Deus acima de todas as coisas, nos unirmos com Ele e nos prepararmos para essa grande obra. Amém. E eu vou falar uma coisa para ti, olha, quando a gente passa a amar Jesus, a gente começa a olhar as pessoas com o olhar de Jesus. A gente começa a achar motivo em tudo. Eu vou contar para vocês algo que às vezes me incomodava. A gente é mais jovem, a gente é mais besta, né? Meu pai, meu pai tem o jeitão dele de trabalhar, de pregar, de falar, mas algo que sempre assim me deixava às vezes envergonhado até eu entender o que era aquilo. Meu pai é pastor e Elton, quando eu ia qualquer lugar que a gente ia, qualquer lugar, incrível, ia no médico, qualquer lugar. Ele ia conduzindo as conversas, e ele era bom de conversa, mineirão, daquele jeitão gostoso de conversar. Quando a pessoa menos imaginava, estavam falando de Jesus. Eu olhava e falava, mas pai, não podia estar... Sabe, a gente joga... Mas, dali a pouco, ele tinha o nome da pessoa já, a pessoa tinha o nome dele, você entendeu? Dali a pouco, a gente tinha que achar alguém para estudar a Bíblia com essa pessoa, porque eu não sou daqui. Você entende? Ou seja, tudo terminava em falar de Jesus para as pessoas. Aí eu fui uma vez visitar o meu médico aqui, eu estava com um problema na tireoide, né? Então eu falei, vou lá dar uma olhadinha nela. Eu fui com meu pai. Nós sentamos, as mulheres conversando, uma mulher com a outra, conversa aqui, conversa ali. E ele sabe que esse negócio é bom mesmo? E começou aqui, começou ali. Ah, eu sou do Paraná. Ah, tá. Ah, legal, você é do Paraná, você é do lugar. Meu, não deu 3 minutos. Ah, não, mas Deus... Eu falei, mas como é que ele conseguiu entrar nesse assunto? Dali a pouco, estava todo mundo conversando de Deus. Olha, vocês estuda a Bíblia mesmo, pode estudar, legal, não importa, estuda a Bíblia. Falei, tá tudo bom, aqui legal. No médico, a mesma coisa. Eu estou doente, está doendo. Já você tem que tomar mais isso. Ele sabe que tem que fazer isso, porque o corpo dele... Aí, daqui a pouco, os dois estavam falando, mas realmente... Ou seja, é uma pessoa que está focada em levar salvação aos outros. Sabe o que isso quer dizer que eu aprendi com meu pai? Tudo na vida é motivo para eu falar de Jesus. Eu só tenho que pedir para Jesus, me dê o início, me dê o fio. Na conversa que eu estou com meu amigo, me dê o fio, peguei o fio, Deus vai me levar e eu vou conseguir testemunhar de Jesus. Amém. Agora o pastor falou uma coisa aqui muito séria. A gente só consegue testemunhar com amor daquilo que a gente tem intimidade. Vamos fazer que nem eles lá, vamos orar mais, vamos ficar mais pertinho de Jesus. Vamos lá, rapidinho, estou falando demais, né? E nós temos que fazer os desafios. Desafio dessa semana, hein? Como é que estão os outros desafios? Está fazendo? Continua fazendo. Se não está fazendo, pega um, volta, chega no desafio, está bem no finalzinho das lições e vamos fazer um para nós. Vamos pegar um desafio e vamos ver como Deus vai responder ele. Pense em alguém que você gostaria que fosse um crente. Ore todos os dias para que ele tenha uma experiência pessoal com Jesus. Não quer dizer que aquele desafio que você fez na semana passada, para você esquecer, não. Você vai colocar esse junto, certo? Desafie-se.
Quem você está discipulando e levando a um relacionamento com Jesus? Quem que você está mostrando para Jesus? Fazendo que nem um ferreirão, meu pai. Quem que você está atrás? Procure maneiras de trazer essa pessoa à comunhão com outros crentes. Ó, na igreja vai ter essa programação. Já fica pensando assim, quem que eu posso trazer? A Mike tem uma relação de pessoas, certo? Ó, quando for música na igreja, eu posso trazer esse que ela vem. Ou posso ficar convidando aquela que um dia ela vai vir. Então, a gente tem que ter esse tipo. E eu quero encerrar agora com a Patriarcas, Parábola de Jesus, aliás, página 220. Nossa vida deve estar ligada à vida de Cristo. Dele receber continuamente, participar dele, o pão vivo que desceu do céu, e prover-se de uma fonte sempre fresca, que sempre produz abundante tesouro. Amém. Sabe o que é uma fonte sempre fresca? É aquela que eu busco toda hora. E ela está toda hora aqui. Não é aquela que eu busquei ontem, que já está até azedando hoje. Como o pastor diz, a experiência de ontem não vale para o sucesso de hoje. Então, vamos fazer da nossa busca, da nossa comunhão, da nossa participação com o Espírito Santo, vamos fazer a nossa meditação diária. Vamos fazer de Jesus o nosso testemunho, fazer de Jesus a nossa vida, o nosso cântico. Vamos fazer de Jesus a nossa alegria. Vamos pedir todo dia. Espírito de Profecia, eu esqueci a página e o livro, mas diz assim, que Deus está mais ansioso a derramar sobre você, sobre mim, o Espírito Santo, do que qualquer pai dá bom presente aos seus filhos. Peça. Amém. Que você vai receber em grande quantidade. Vamos orar? Querido Papai do Céu, nos ajude a ter um relacionamento contigo. Coloque o Espírito Santo dentro da nossa vida para que a gente possa viver Jesus. Para quando a gente for falar para as pessoas, eles possam ver nos brilhos dos nossos olhos uma real entrega, uma real alegria de ter te conhecido. Que passemos a falar de ti com carinho, com amor, com tato, e que as pessoas possam realmente sentir em nós o Deus que um dia morreu, mas que hoje é ressurreto e que está prestes a vir nos buscar. Por favor, Jesus, coloque em nós o desejo de morar contigo por toda a eternidade. E que esse desejo faça de mim, de todos que participam da nossa classe, que faça de nós pessoas que amem a tua vinda. Eu rogo em nome de Jesus Cristo essa bênção. Por favor. Amém. Semana que vem, nossa classe está aqui de novo. Mesmo canal, mesmo horário, mesmo dia e com o mesmo poder, sabe qual? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, Kevin, brigadão. Pastor e Elton, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, tá?